Que a gente venha ter mais bondade, que a gente venha ter mais amor, que a gente venha parecer com Cristo. Se você ama Jesus, aplauda Ele. Se for para Jesus, aleluias, aleluias. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. Você que não trouxe, está no celular, acompanhe comigo. Eu quero que você entenda essa noite que você está num culto de fé. E quando a gente vem para um culto, você tem que criar expectativa. Eu não sei como foi o teu dia, eu não sei como foi o teu ambiente, eu não sei como foi o seu trabalho, eu não sei como foi a tua casa, mas a gente tem que criar expectativa para vir na casa do Pai. A gente não pode vir de qualquer jeito, vir só para cumprir um ritual. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir, não. Da mesma forma que a gente fica ansioso para ir numa festa, num passeio, você tem que estar ansioso para estar na casa do Senhor. Às vezes você fala assim, Deus não vem falando comigo, mas como que está a sua expectativa para esse culto? Como que está a sua expectativa para Deus falar com você? O culto de fé, eu quero falar sobre fé. Porque foi como eu falei aqui, às vezes nós estamos tendo fé com o problema dos outros, mas quando o problema bate na nossa porta, a gente quer desistir. A fé é a gente, nos nossos olhos naturais, não enxergar a promessa, não enxergar o milagre. Mas a fé é você falar, independente da circunstância, independente do que eu estou passando, eu creio que Deus pode fazer. Isso é ter fé. Eu quero ler a palavra de Deus que está lá em Hebreus, capítulo 11, eu quero ler só o versículo 1. Se você entender já esse versículo, você já vai dar aleluia, você já vai dar glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, ela é bem clara. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Quem tem esperado algo de Deus, irmãos? Às vezes você não está vendo com os teus olhos. É a certeza das coisas que não vemos. Às vezes você não está vendo a restauração da sua casa. Às vezes você não está vendo a sua vida financeira melhorar. Às vezes você não está vendo o teu filho na presença. Mas a fé é a certeza das coisas que não vemos. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Obrigado por estar aqui, Deus. Senhor, se não fosse a tua presença, eu não sei o que seria de nós. Fala conosco, Pai. Que a gente venha ouvir o que nós precisamos. Que a palavra venha nos confrontar, Senhor, a ter uma transformação genuína. Que essa palavra venha nos transformar, nem que seja 1%, Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, quiser apagar as luzes. Irmãos, eu falei aqui que eu quero falar sobre fé. E se eu fosse dar um tema para essa ministração, seria assim: a fé é o que te mantém de pé quando nada mais faz sentido. Porque muitas vezes na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo, tem momentos que a gente não entende nada. Porque a gente nunca vai entender os planos de Deus. Às vezes nós oramos para Deus pedindo de um jeito, mas Deus ele faz de outra forma. Porque às vezes nós agimos muito no sentimento. E a fé ela não é sentimento. A fé ela não é emoção. Eu falo muito, às vezes, por exemplo, quando a gente passa no encontro ali, você está ali, você recebe algo muito poderoso ali, e ali no encontro, se chega no domingo, a gente fala para o jovem ou adulto em si que passa, fazer qualquer coisa, plantar bananeira, ele faz, porque às vezes está na emoção. Só que a fé ela não é emoção.
A fé, ela baseada simples, ela é convicção e confiança. Se você confia em Deus, você tem fé. Se você é daquela pessoa que fala assim, eu tenho uma promessa na minha vida, eu creio que essa promessa vai se cumprir. Passa 2 dias, você não vê nada acontecendo, o ambiente não muda, o ambiente não está favorável. Aí você fala assim, não, eu estou achando que essa promessa não é para mim. Isso é emoção. Às vezes você está aqui, você está no louvor, você já falou, meu Deus, Deus falou comigo. Mas e quando você chegar na sua casa e você vê o problema lá? Como que vai ser a sua fé? A nossa fé a gente conhece no deserto. A fé a gente conhece quando vem a luta. A fé a gente conhece quando vem a batalha. Porque quando está tudo bom, a gente tem fé. Se hoje você pegar, por exemplo, uma pessoa que está passando por um problema, você vai mandar palavras para ela poderosa. Você vai falar, eu conheço o Deus que tudo pode. Eu conheço um Deus poderoso. Eu conheço o Deus da cura. Mas se o problema bate na nossa porta, eu vou parar. Eu vou desistir. Irmãos, nós estamos duvidando do que Deus tem para nós. Nós estamos duvidando quando Deus falou para você assim, a sua casa, você e sua casa vai servir ao Senhor. E às vezes está falando assim, será? Oh, irmão, Deus ele está te prometendo. A fé é a certeza de tudo quando tudo está ao contrário. Por que quando a gente busca a Deus só quando está tudo ao contrário? Quando está tudo bagunçado, quando a casa está daquele jeito? Porque quando você não vê mais saída. E às vezes Deus permite certas coisas acontecer para você voltar a ter fé, para você voltar a orar, para você ter aqueles momentos de madrugada que você orava, que você falava, Senhor, obrigado. E às vezes você não está tendo força nem para orar, você só está tendo força para reclamar. Irmãos, para pensar Moisés. Moisés, quando ele chega no mar, tudo o contrário, aquela cambada de gente atrás de Moisés. Deus fala assim, Moisés, pega seu cajado e toca no mar. Gente, você imagine, você ali na frente da Praia Grande, você vê aquele mar, Deus falando isso para você. Irmão, isso é ter fé. E aí às vezes muitas pessoas falam assim, Rafa, mas isso aí, mano, foi Deus falando. Quantas vezes Deus está falando para você, ora pela tua casa, ora pelo teu filho, ora pela tua família, intercede pelos teus filhos, sirva mais, tenha paixão, e a gente finge que não ouve. O Senhor está chamando a gente nesse culto de fé para reativar a nossa fé. Noé, Deus falou, Noé, constrói uma arca. Na época de seca, irmãos. É uma coisa, sei lá, para o sertão lá do Ceará, e alguém fala, mano, constrói uma arca que vai acontecer um dilúvio. Você fala, você está louco, meu? Está maluco? Isso é ter fé. Ter fé é você pisar na sua casa, ver tudo bagunçado e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fé é você ver seu filho às vezes numa balada e falar, eu não estou vendo, mas eu creio que meu filho vai estar na presença. Fé é você ver sua vida financeira bagunçada e falar, Senhor, eu não aceito. Eu dou meu dízimo, eu não aceito porque eu sou uma pessoa de fé. Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, irmão, ele se expôs. Porque às vezes muita gente vai achar que você é louco. Vai pessoas falar assim para você, sua casa vai servir ao Senhor, para de ser doida. Jesus falou, Pedro, vem andar sobre as águas. Você imagina os amigos lá, ixi, você vai afundar. Muita gente vai falar isso para você, ei, você vai afundar, sai daí. Mas Pedro teve fé, irmãos. Depois ele até meio que se bandelou, como muitos de nós somos. Nós olhamos para a promessa, acreditamos na promessa, mas é só vir um vento contrário que a gente afunda. E é nessas horas que Deus quer testar a minha e a sua fé. Fala, glória a Deus. Nós somos movidos pela fé, o crente. Tem gente que fala assim, vai dar certo. Vai. Não vai dar certo, irmão. É ter convicção na palavra de Deus. Como que é sua fé quando chega o problema? Como é sua fé quando o boleto atrasa?
Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala: como está a tua fé? A fé é você confiar quando vem um diagnóstico, uma notícia ruim. Porque quando o meu casamento está bom, é fácil eu ter fé. Diga, é fácil. Não fala, é fácil. Mas quando o negócio aperta, e quando a vida financeira aperta, como vem a nossa fé? Como a gente mostra a nossa gratidão? Como a gente mostra que a gente confia a Deus? Aí a gente vai pelas nossas forças. A fé ela não depende de cenário, irmão. A fé ela depende da promessa. Eu vou repetir de novo porque eu acho que alguns não entenderam. A fé ela não depende de cenário. Ela depende da promessa. Só que você está duvidando da sua própria promessa. Hoje é uma noite para você sair daqui com a sua fé ativada, com a sua fé revivada. Você nem sei essa palavra. Mas você tem que sair daqui, irmãos. Nem que você chegue na sua casa, eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pelos meus boletos. Mas você tem que sair diferente, com a faca nos dentes. Você não pode sair daqui não, porque às vezes a gente fala que tem fé, mas a gente está se tratando como um derrotado. Que fé é essa que nós temos? Deus ele não desistiu dos seus milagres, não desistiu da sua promessa. Mas nós estamos desistindo. O mundo ele fala assim, né? Eu vou pagar para ver. Nós não vivemos, irmãos, assim. Nós vivemos pela fé. Porque se a gente falar, eu vou pagar para ver, o controle é nosso. Nós estamos no controle da situação. E Deus ele está nos chamando para ter uma fé com convicção. Irmãos, Moisés ele ativou a fé dele na hora que o negócio pegou lá. Porque na hora que Deus falou, vai tranquilo Moisés, eu estou contigo. Opa, vou embora. Chegou no mar, meu Deus. Toca o cajado, Moisés. Cajado, Deus, mas cajado vai abrir isso aqui tudinho. Vai, toca. E se Moisés não tivesse feito? E se você parar de orar pela tua casa? E se você parar de profetizar sobre os seus milagres? Se você parar de profetizar sobre a sua vida financeira? E se você parar de profetizar sobre o seu sentimento? E se você parar de profetizar sobre a sua transformação? Às vezes você essa noite desistiu de você mesmo. Você fala, eu não tenho mais jeito, Rafa. Eu tento, não saio do lugar. Deus está falando, eu não desisti de você. Eu não desisti, que é você, o próprio milagre. Eu não desisti do seu casamento. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos. Fala, eu preciso ter mais fé. A fé é crer no invisível. Você não está vendo. O pastor Michel ele fez uma dinâmica aqui. O pastor Michel falou que eu enganei ele, mas não enganei ele não. Eu estava aqui com os olhos fechados. Olha a diferença. O Edas estava assim, ó. Isso é o crente que não tem fé. O Edas não está aí não, né? Porque, irmãos, o que eu fiz? Eu pensei, o pastor... Eu falei, eu vou que nem louco, o pastor vai me segurar, o pastor não vai deixar eu cair. Eu falei para a Cíntia. Cíntia falou, você sabia? Eu falei, não, eu vou a milhão, o pastor não vai deixar o Tabi falar, né? Já pensei assim. Irmãos, eu fui com aquele jeito. Aí eu vi o pastor falando, eu fui pela voz. Fiz assim, ó. Fui indo. O Ederson foi assim, ó. Às vezes nós estamos andando assim na fé, irmãos. Com medo. E Deus está falando, vai que eu te seguro. Acho que ninguém entendeu. Deus está falando para você, vai que eu te garanto, vai que eu te seguro. Para de ficar com medo, porque quando a fé entra no nosso coração, o medo sai. Quando a fé é avivada, a depressão sai, irmão. Você precisa entender isso aqui essa noite. Olha para o irmão dela e fala, para de ficar andando assim, ó. Aplauda Jesus por dar um pouco de água. Irmão, Deus, essa palavra ela falou muito comigo. Irmão, se você está vivendo, eu preciso ver para acreditar, você está preso na lógica. Você está preso na lógica, irmãos, e não na fé. Irmãos, eu sou um improvável. Muitas vezes quando a Cíntia falava do nosso processo de casamento, você fala, você está louco, Rafael? Tá louco, esse moleque é doido, esse moleque não vai se converter nunca. Lógica humana.
Quantas vezes a pessoa falou para você, que seu marido? Você já era. Sua vida financeira, você ganhando 1.000 e devendo 100? Isso é lógica, irmãos. Mas você não serve um Deus de lógica, irmão. Você serve um Deus do impossível. Você era um impossível. Você era um improvável. E Deus te trouxe aqui essa noite para te falar isso. Você é um milagre de Deus. Culto de fé é isso, irmão. O pastor fala, traz uma roupa, traz um caderno, traz uma foto, traz um tênis, traz uma meia. Você precisa ter essa fé, você precisa ter essa convicção. Você precisa sair daqui, irmão, de algum jeito. Se for bateria, vem para bater, para alguma coisa. Mas você tem que sair de convicção. Você tem que sair daqui sabendo o que você vai fazer. Às vezes você vê tudo escuro, irmãos. Porque a gente vai ter fé. Você fala, mas Rafa, não é fácil também ter fé. Está tudo escuro. Mas Deus enxerga tudo. Deus é o nosso farol. Diga farol. Ah, diga farol. Os barcos quando tá vindo não vê nada. O farol girando lá. Fala, opa, é lá que eu tenho que ir. E Deus, Ele é assim comigo e com você, irmãos. Para de ficar andando assim, ó. E sai correndo. Porque se você der de cara, Deus vai estar lá também. Deus vai estar para te pegar lá. Se eu caísse, o pastor Michel me pegar. Começa a confiar. Começa a crer. Para de duvidar. Para de viver na sua razão. Deus, Ele está te chamando para você para viver o sobrenatural. Porque a glória vai ser dele, não vai ser sua. Irmão, você pode estar vendo tudo o contrário. Tudo. Mas Deus, Ele já está vendo um escape. Quem crê, diga eu. Levante suas mãos e fala, eu e minha casa. Mas fala com autoridade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já teve gente que pensou assim, será mesmo que vai em minha casa? Porque por enquanto tá só eu. Fala assim, ó, só precisa de você. O louvor fala, eu só preciso de um disposto para mudar todo o ambiente, toda uma casa. Você tem que ser luz aonde você chegar. Rafa, vai vir desânimo, fala, ô? Não, fala, ô? Mas quem tem fé, irmão, você pode até desanimar. Eu não tenho dúvida que às vezes Moisés falou assim, meu Deus, será? Na mente dele ele falou, meu Deus, como eu vou abrir esse mar? Noé deve ter falado, meu Deus, como eu vou construir uma arca? O pessoal vai me chamar de doido. Porque às vezes nós deixamos de acreditar no nosso milagre por conta da opinião dos outros. Olha para esse mundo e fala, para de olhar a opinião dos outros. A fé, se ela não te move, ela não te sustenta, irmão. Porque, irmão, quando você tem uma fé genuína, tudo muda. O seu falar muda. O seu olhar muda. Tudo muda, irmão. Quando você tem uma fé que vem do coração, irmão, você pode estar passando a maior batalha que for, mas você fala, eu não vou desistir. Ah, meu marido pode não ter jeito. Minha vida financeira não pode ter jeito. Eu fico imaginando às vezes assim, irmãos. Eu falo para ela às vezes lá, às vezes eu tenho alguns pane de emoção. Não é sempre, mas eu tenho. Eu fico, vida, você foi uma guerreira. Porque eu lembro que quando a gente passava as nossas provas, a gente ia para a casa da minha sogra, a gente quebrando o pau, irmão. Tinha quebrado o pau e ela estava plena. A minha sogra chegava para ela e falava assim, Cíntia, tá tudo bem, filha? Ela, tudo bem, mãe. Eu ficava assim, que mulher doida. A gente quebrou o pau ontem, mamei. Entrava dentro do carro, ela virava a cara para mim. Mas ela chegava na cara da mãe dela e ficava, vida, você quer que põe comida para você? Cara, essa comida tem coisa. Ela ficava, quero, se você quiser pôr comida para mim. E em casa era o prato voando, parecia o bumerangue. Mas dentro, por quê? Ela tinha fé, irmãos. Às vezes a pessoa falava assim para ela, meu, esse Rafael não tem jeito não, meu. A minha irmã falava para mim assim, meu, não vejo a hora do Rafael fazer Adão. Pouca fé. Porque Deus, Ele já tem algo preparado grande para você, irmão.
O problema é que a gente está se contentando com pouco, sendo que você serve o Deus do ouro e da prata. Você pode pedir tudo para Deus, irmão. Se Ele entender a intenção do coração, tudo Ele fará. Tudo, diga tudo. Não adianta a gente ter fé e agir como um derrotado. Saiu daqui, está aqui a milhão. Recebeu um diagnóstico ruim amanhã. Meu Rafael falou sobre fé. Ai, gente. Não. Deus falou comigo. É Deus testando a minha fé. Irmãos, quando a gente às vezes espera, eu falo para a Cíntia vai ficar assim em casa quando tá os 4 filhos juntos, né? Que é eu, o Guilherme, o Leonardo e o Gabriel, os 4 filhos juntos, irmão. Ela fica assim: Senhor, dá-me paciência, Pai. Aí vem o Leonardo, pum, com a bola, pá, quebra alguma coisa. Ai, Senhor, dá-me paciência. Vai eu com a bola, pum, chuta lá. Porque, irmão, o homem é assim: se ele vê um quadrado, ele já vê um gol. Irmão, é verdade. Quem tem filho em casa é assim, ó. Isso aqui a gente já visualiza um gol. Se eu tiver com a bola aqui, eu já visualizo um gol. Eu falo: vida, para de pedir paciência, porque Deus vai testar você. A gente tem que tomar até cuidado com o que a gente pede. Tem que tomar cuidado. Não fica pedindo paciência, não. Se você está do lado da sua esposa aí falando: pede paciência, não. Não, tem poucos, né? Falando: pede paciência, não. A fé é o motor para a gente viver o sobrenatural de Deus. Irmão, se você achar que você vai nas suas forças, a glória é sua. Deus está falando assim, ó: entrega o controle para mim. Deixa eu agir nessa sua causa. Só tenha fé e confie em mim. Eu ministrei aqui uma vez sobre Jonas. Eu estava lendo a história de Jonas. Deus fala assim, ó: ei, tempestade, vai no barco de Jonas. Eu falei, caramba, Deus é embaçado demais, porque Deus, Ele manda uma tempestade ir, a tempestade vai. Deus manda um peixe lá engolir Jonas. Deus, Ele manda tudo, e às vezes Deus pede para a gente fazer uma coisa e a gente não obedece. Como pode tudo obedecer a Deus? O que Deus manda acontece, e Deus pede para a gente só ter um pouquinho de fé, diga um pouquinho. A gente deixa de acreditar e duvida, porque nós estamos vivendo na razão. Irmãos, a fé é você gritar aleluia quando tudo está errado. A fé é você estar aqui na presença quando tudo está errado, quando a sua casa está desmoronando, quando você está levantando as suas mãos e falando: Senhor, eu não vou desistir. Senhor, independente da circunstância, eu vou marchar. Senhor, eu não estou vendo solução, mas eu não vou parar. Isso é ter fé. Para de ficar duvidando do que Deus tem para você. Para de duvidar da transformação que Deus tem para você e para sua família. Irmão, você tem que sair daqui com isso enraizado no seu coração. Que independente da circunstância, independente da tempestade, Jesus sempre vai estar com a mão estendida para te segurar. Irmãos, Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Você tem noção que é isso? Irmão, isso é um milagre de Deus. Irmãos, a Simone ser curada pelo câncer é um milagre de Deus. Irmãos, o seu marido está na presença, é um milagre de Deus. Irmãos, jovens nessa igreja, é um milagre de Deus. O problema é que a gente quer diminuir o nosso milagre. Nossa, ai, se eu andasse como Pedro. Ai, eu queria andar igual Pedro. Ia nada, irmão. Na hora que você vê aquela tempestade lá, misericórdia, você ia pedir até boia. Não sei se tinha boia naquela época. Você fala: joga a boia. Sua boia é Jesus Cristo, irmão. Que a sua fé venha a ser genuína hoje. Que independente do cenário, independente do que você está vivendo no seu trabalho, aonde for, irmãos, que você venha sair daqui com a sua fé renovada. Que você venha aqui, irmão, adorar a Deus de todo o seu coração. Às vezes você não está tendo força, mas que você venha ter convicção que a fé ela te sustenta, a fé ela te levanta. Irmãos, eu não tenho dúvida que eu acho que quando a Simone ela teve esse processo, foi o tempo que ela mais orou, foi o tempo que ela mais buscou, foi o tempo que ela mais jejuou.
É engraçado que quando a gente está na época do reencontro, a gente quer jejuar, a gente quer fazer um monte de coisa, mas e depois? E o nosso tempo de intimidade com Deus? Só de você ouvir um louvorzinho e ficar ali ouvindo. Deus está chamando a gente para o primeiro amor. Quando a gente voltou antes, que a gente acreditava em tudo. Às vezes eu lembro que quando eu me converti, eu lembro que eu estava andando na rua assim, irmão, era tão da fé, que às vezes eu passava assim, um cachorro assim, rau! Eu falava assim, meu Deus quer falar uma coisa comigo. Eu vou ter que ouvir esse cachorro aqui. O que Deus quer falar comigo? Deus está usando esse cachorro, porque isso é fé, irmãos. E aí é só vir uma notícia contrária que a gente deixa a fé. Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo assim: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Deus, ele está falando para a gente essa noite: guarda a fé. Está tudo errado? Está querendo parar? Guarde a fé. Você não está vendo com seus olhos? Guarde a fé. Pensou em parar, não está vendo nada acontecer? Guarde a sua fé. Irmãos, eu não sei como vai ser o seu louvor depois dessa palavra, mas eu espero que você louve com toda a intensidade do seu coração. Eu espero que você louve como se não tivesse o amanhã. Porque às vezes a gente sempre deixa para depois, né? Não, amanhã eu oro. Não, amanhã eu leio a Bíblia. Ah não, amanhã eu intercedo mais. Amanhã eu jejuo mais. E se hoje for o último momento? E se hoje for o último suspiro? Eu quero que você vai ficando sobre os seus pés. Mas se você entender uma palavra, você tem que pedir algo para Deus. Você tem que falar: Senhor, reaviva minha fé novamente. Pai, que eu não venha mais falar em desistir, que eu venha persistir, Senhor. Pai, que eu venha voltar a acreditar na promessa, que eu venha voltar a acreditar que meu filho vai estar aqui. Eu quero ler algo que eu anotei aqui. Fé não é negar a realidade. Presta atenção nisso. Levante suas mãos. Você vai repetir comigo. Fala assim, ó: a fé não é negar a realidade, é declarar que Deus está acima dela. Ah, irmãos, a realidade está dizendo: desiste disso aí, isso aí não tem mais jeito. Mas eu quero te falar que Deus está acima da realidade, irmãos. E hoje é noite de declarar que esse Deus, Ele não vai desistir nem de mim, nem de você. Já começa a levantar suas mãos, já começa a preparar o ambiente desse lugar. Já começa a falar: Senhor, eu quero louvar, eu quero te adorar, eu quero que o Senhor coloque palavras novas na minha boca, eu quero orar como eu nunca